Aleluia. Graça e paz. Que momento lindo, né? Que momento lindo. Talvez nós gostaríamos, aliás, de fazer algo a mais para o Senhor, né? Eu precisava orar mais, eu precisava agradecer mais. Mas nesse momento agora, né, irmãos? Tenho certeza que o nosso Jesus, Ele está lá nos céus com um olhar de grande alegria de saber que aqui existem verdadeiros adoradores. E podia ser a homenagem maior que tivesse, né? Eu acho que nunca nós conseguiríamos chegar próximo daquilo que o Senhor merece, né? Mas eu andando por aí, eu via pessoas chorando, pessoas levantando as suas mãos para cima, adorando com o coração aberto. Então, querido, eu quero dizer para você, essa é a maior homenagem, né? E visto que também você sabe que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Então, Deus quer que nós sejamos livres, que nós sejamos alegres, que nós tenhamos paz. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que você está aqui. Então, saiba que o Senhor está lá dos céus, recebendo a sua adoração. Está lá nos céus? Não, Ele está onde? Está aqui, né, irmãos? Ele está aí do teu lado? Quem sentiu? Por quê, irmãos? Porque Deus está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. É mistério, né, irmão? Como que pode estar em todos os lugares? Como que pode saber de todas as coisas? Como que pode poder tudo, né? Não podemos entender, né? Mas Deus está aqui. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo Lucas capítulo 24, versículo 1. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui no telão. Amém? Diz assim, ó. Vamos ler juntos ali. E no primeiro dia, diga assim, primeiro dia da semana, vírgula, né? Muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. Versículo 2. E acharam a pedra do sepulcro removida. Ali está. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, né? Uma linguagem mais atual. E acharam a pedra do sepulcro removida. Repita comigo. Porque Jesus já não estava mais lá. Glórias a Deus. E já não estava mais lá. Quando a gente olha, não precisa abrir, mas fazendo referência a esse mesmo momento, João, que aqui a gente está falando de Lucas, mas João, no capítulo 20, versículo 1, ele fala assim: no primeiro dia da semana bem cedo, ainda estando escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro, e viu a pedra da entrada que havia sido removida. Porque você sabe, irmão, não sei se você sabe disso, mas os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, em falar nisso, cadê Marcos, cadê Mateus? Estão bem? Chegaram tarde, né, a pastora falou, mas estão bem. Cadê o Lucas e o João? Tem João aqui? Tem João? Cadê o João? Está lá em cima? Só está faltando João Lucas. Então temos o João Lucas também. Os 4 evangelhos de Jesus,
Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4, eles contam a história. É uma biografia contada por esses 4 homens e tem um propósito. Cada evangelho foi, é como se fossem 4 biografias, contando sobre a vida, o nascimento, a vida e a morte de Cristo, todos eles, né? Só que cada um deles conta a história para um público. Uns falam aos judeus, outros falam aos judeus, outros para os gentios. E cada um foi falando a sua biografia para um determinado povo. Mas eles contam sobre o nascimento, repita comigo, nascimento, a vida e a morte. Só? Não, a morte e a ressurreição. E hoje comemoramos o quê? O nascimento de Jesus? Comemorando a vida dele? A morte dele? Não, a morte foi na sexta-feira. Inclusive é bastante importante, muita gente pergunta: pastor, mas não é sexta, sábado, domingo, segunda-feira, 3 dias depois? Não é assim que a gente pergunta? Jesus não teria que ter ressuscitado na segunda? Mas não, por quê? Porque o judeu, ele não conta o dia como a gente conta. É diferente. Para você ter uma ideia, eles, quando é 6 horas da tarde, que aparece a estrela lá nos céus, eles começam ali já contar o sábado. Então, 6 horas da tarde, para eles eles não trabalham, não fazem nada até 6 horas do outro dia. Inclusive, tem até uma coisa engraçada, porque os judeus, quando saíram da terra deles e vieram, por causa da guerra, para os Estados Unidos e outros países, você já viu aquela expressão, apontar o dedo, que a sua avó falava que ia te dar verruga no dedo? Você já viu isso? Então, essa expressão, ela vem lá do judaísmo. Porque quando os judeus saíram da terra deles e se espalharam pelo mundo durante o período que eles foram expulsos de onde eles estavam, eles não poderiam falar que eles eram judeus, porque senão eles morriam. E uma criança judia, e assim também o adulto, quando é 6 horas da tarde que ele vê aquela estrelinha no céu, ele fala, já é o Shabat, que é o dia de descanso. Então a criança, imagina você falar para o Filipinho, olha, não aponta o dedo para cima não, porque a criança, assim como o adulto, também apontava, começou o Shabat. Aí, quando a estrela dava lá no céu 6 horas da tarde, de sexta para sábado, já não se trabalhava mais e não se fazia mais nada, porque era o dia do descanso para os judeus. E aí uma criancinha, que nem o Filipinho, o João, essas criancinhas pequenas, o Pedro, judeus, ele pegava e apontava, Shabat, Shalom, Shabat. E aí eles não podiam, senão eles iam receber represálias, serem mortos, E aí, de onde surgiu a expressão, não aponta o dedo para cima, porque senão vai te dar verrugas no dedo. Então, se apontar o dedo para cima, não dá verrugas, Mas quem já ouviu isso aí, Minha avó falava a respeito disso. Então, os 4 evangelhos, eles contam sobre a vida, o nascimento, sobre a vida, sobre a morte e a ressurreição. Então, por que não é segunda? E por que eles contam diferente? Porque para o judeu ele conta com o dia inclusivo. Então é sexta, sábado, domingo. Certo? Então Jesus ressuscitou no 3º dia na contagem dos dias. Se fosse aqui, a gente contaria diferente, Mas ele é um dia exclusivo. Domingo, sexta, sábado e domingo. E lá, na Bíblia NVI, em João capítulo 20, versículo 1, que fala também, porque os 4 evangelhos contam sobre a vida, o nascimento, a vida e a morte e a ressurreição de Cristo, em cima de cada propósito, cada um conta para um público. Então a gente vê aqui Lucas 24, falando de quando chegaram lá e o sepulcro estava fechado, e João capítulo 20, versículo 1, também fala. Só que lá em João fala que no primeiro dia da semana, bem cedo, estavam ainda escuro, e Maria Madalena chegou, e ali quando ela olhou, o sepulcro estava com a sua entrada, a pedra do sepulcro estava sendo removida.
Por que eu parei um pouco para falar a respeito disso? Você que gosta de ler a Bíblia, é importante você ler os 4 evangelhos, para que um evangelho complemente o outro, que o que um autor disse, o outro complementa. Tem uns que nem viram Jesus, por exemplo, Lucas. Ele conta segundo outros relatos, né? João não, João andou com Jesus, então ele falou o que ele viu, mas outros não. Marcos também, João Marcos, né? Ele também foi um dos que contaram a história, então é bastante legal isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Lucas fala que a pedra foi removida e também lá em João também fala que havia a pedra sido arrastada ou ela havia sido removida. A NVI fala que o título lá é o sepulcro vazio. Amém? Então é o tema da minha mensagem aqui. O sepulcro, ou melhor, o sepulcro está vazio. A cruz está vazia. Amém? A Páscoa. A Páscoa, irmãos, ela não é essa história do ovinho de Páscoa, né? Isso aí, de acordo com algumas tradições, veio essa questão do ovinho, da fertilidade, do ovo. Pastor, mas é errado, né, eu comprar um ovo, dar o ovo? Lógico que não. É errado eu comemorar Natal? Lógico que não. Ah, mas não foi no dia 25 que Jesus nasceu? Tem problema. Ah, mas aí não sabe quando foi a morte, comemorar a ressurreição de Cristo no domingo? Também tem nada a ver de você não poder. Algumas denominações proíbem você. Não, você pode comprar o vinho de Páscoa, você pode comemorar ali dando chocolate para alguém, pode comemorar ali com bolo, fazer o que você quiser. Só que nunca esqueça que o ovo da Páscoa não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo, nada. Então, irmãos, lógico, é importante você dar o seu ovinho de Páscoa, mas o mais importante é você saber qual é o significado exato da Páscoa. Que a Páscoa foi a ressurreição de Cristo, e ele ressuscitou no dia de hoje, né? Num domingo. E como isso começou, irmãos? A Páscoa significa passagem. Então, quando você volta lá na história e vê, lá no Egito, lembra do povo de Israel no Egito? Quem já assistiu aquela novela, Os 10 Mandamentos? Lembra? Faraó, alguém já assistiu, irmãos? Sim, tem até o filme também. Acho que está até de graça já no Netflix, no canal lá da Record, eu acho, né? Então ele mostra lá os 10 mandamentos. Deus queria que o povo saísse do Egito, e aí Faraó não queria deixar, Deus mandou as 10 pragas, né? Então a última praga, da onde vem o termo passagem. Por quê? Os anjos da morte, naquele dia, iam matar todos os primogênitos, todas as primeiras, sabe as crianças mais velhas? O seu filho mais velho, lá no Egito, ia morrer com aquela 10ª praga. Inclusive o filho também de Faraó. E aí Faraó ficou bravo, falou, manda esse povo embora. E o povo foi embora do Egito. Mas antes, Deus disse para o povo de Israel, eu vou mandar um castigo para todo o povo do Egito. Mas vocês, a minha nação eleita, os meus escolhidos, não vão acontecer nada com vocês. Se vocês passarem o sangue, né, do cordeiro, e tinham que matar um animal, pegar o sangue desse animal e passar nos umbrais, né, ou nas portas das suas casas. E quando você passasse esse sangue do cordeiro, né, na porta da tua casa, naquele momento, diz que houve muito ranger de dente, irmãos. Diz que vai acontecer assim, né, na volta de Jesus. Diz que a mulher grávida, né, a mulher grávida, ela vai perder o seu filho dentro do ventre. Imagina, irmãos, como que vai ser isso. Então vai haver muito choro e ranger de dentes. Quando Jesus voltar, viu, irmãos? Que Jesus está para voltar. E ali, quando veio a 10ª praga, o Faraó perdeu seu filho, houve aquele grande ranger de dente, e os anjos da morte, que mataram aquelas crianças, dentro, os primogênitos, as crianças mais velhas, dentro de cada casa, quando ele passava numa casa e ele viu o sangue do cordeiro na porta, ele passava por cima e ia para outra casa. Então aí está o termo Pessá,
Páscoa, passagem. Então significa isso. Então Páscoa significa passagem, irmãos. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. E ali o anjo da morte passou por cima daquela casa, né? Ali onde tinha o sangue do cordeiro passado naquela porta, ali por cima o anjo da morte não podia tirar nada e nem fazer aquela criança ou aquela família sofrer. Nessa noite, você também tem o sangue de Cristo passado lá no umbral da tua casa? Quem tem o sangue de Cristo aqui passado nos umbrais da tua casa? Eu tenho, não tenho? Quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós, não de forma literal, né, porque não se faz mais sacrifícios. Por quê, né, irmãos? Por que não se faz mais sacrifícios de animais? Você sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo, Ele deu a sua vida por nós. Então aquele sangue que caiu da cruz, que verteu ali na cruz, aquele sangue, irmãos, quando eu falo assim, a minha casa é coberta pelo sangue de Jesus, então hoje o anjo da morte não tem poder sobre a minha e sobre a tua vida, aleluias. Não tenha medo, irmãos, não tenha medo da morte, não tenha medo de escuro, não tenha medo do mal, porque Cristo, Ele está gravado nos umbrais da tua casa, em nome de Jesus. Relata assim, fala assim: Senhor Jesus, o teu sangue está passado nos umbrais da minha casa, do meu coração, dos meus projetos, dos meus filhos, do meu presente e do meu futuro. Quem tem essa na dentro do teu coração, dá um salva de vitórias assim, em nome de Jesus, aleluia. Dá um brado de vitória, aleluias. Diz glórias a Deus. E ali, então, o verdadeiro significado da Páscoa é esse. Ah, mas o que tem a ver isso com hoje que nós comemoramos, né? Por quê, irmãos? Porque, como eu mesmo falei, lá o anjo da morte passou por cima das casas por causa do sangue de Cristo que estava vertido ali na cruz, ou melhor, por causa do sangue daquele cordeiro que estava sendo passado naquela porta. E nos dias de hoje? Nos dias de hoje nós comemoramos a Páscoa. Por quê? Porque Jesus, irmãos, nos tirou do mundo, do pecado, não é isso? Nos tirou das maldições. Hoje, irmãos, eu posso orar a Deus e dizer assim, com uma pessoa endemoniada, se alguém estiver endemoniado, chegar ali e dizer assim: sai em nome de Jesus. E aquele sangue que um dia verteu lá, que um dia foi passado lá no Egito, hoje, irmãos, ele está passado sobre o meu coração, sobre o teu coração. Hoje Jesus nos deu o direito, o dever, de todas as vezes que você sai da tua casa, você dizer assim, antes, não é superstição não, irmãos. Tem gente que é supersticioso, eu vou começar meu dia do pé direito, e aí ele levanta da cama e pisa com o pé direito, senão tudo vai dar errado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você levantar da tua cama, você fala: Senhor, esteja comigo, que o teu sangue esteja comigo, assim como lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, irmãos, isso soa grandemente no meu ouvido, que aquele que é gerado de Deus, o diabo não lhe toca. O diabo não pode tocar naquele que é gerado de Deus. Diga assim: eu sou gerado de Deus. E ali, o povo de Israel que estava lá no Egito, orou a Deus. Aí eu pergunto para você, Deus ouve a nossa oração? Primeira coisa que eu queria dizer hoje, irmãos, num dia de Páscoa. Deus ouve a tua oração? Ouve? Pois é, Deus ouviu a oração deles. Quando o povo de Israel estava lá sofrendo no Egito, antes de mandar os 10 mandamentos, antes de mandar as 10 pragas do Egito contra a vida deles, em Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim: então o Senhor disse a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que estava no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitos. Conheço o sofrimento do meu povo, irmãos. Querido, eu quero dizer para você hoje, o nosso Deus que ressuscitou, Ele diz que conhece o teu sofrimento. Deus conhece todos os nossos sofrimentos.
E erra você de não acreditar nisso. Tem gente que não acredita, né, no diabo, né? Fala, não, eu acredito, isso aí é da mitologia. Tem gente que não acredita em Deus, mas eu vou te falar uma coisa. É melhor que você acredite em Deus, porque se Deus não existir, irmãos, nós estamos perdidos. Nós somos, irmão, a gente que estuda um pouquinho, quando você vê os astros, quando você vê o sistema solar, nós somos protegidos, irmão. Nós temos um planeta, que é Vênus, que protege a Terra dos objetos de caírem na Terra. Nós somos, irmãos, conhecidamente, o único planeta que tem uma lua, a lua maior que tem, comparado, né, uma lua compatível, uma lua no mesma proporção que o planeta Terra é o único que tem uma lua compatível com o planeta, irmãos, que pode haver vida, pelo menos a vida que nós conhecemos. Não tem outro lugar no mundo, tem extraterrestres, isso não existe, porque os elementos que são necessários para se ter vida são infinitos. Aí tem gente que fala que os cientistas são ateus, é mentira. Foi feita uma pesquisa em 2003, refizeram ela de novo, diz que 90% dos cientistas creem em Deus, e 10% não creem. Quanto mais você estuda o planeta, o sistema solar, o universo, nós chegamos, irmãos, nós chegamos à conclusão que realmente existe alguém que ouve e atende às nossas orações. Se o Sol tivesse um pouquinho, irmãos, diz que 1 metro mais próximo da Terra, nós morreríamos queimados. Dizem que se o Sol tivesse alguns metros mais distante da Terra, nós morreríamos gelados, congelados. Tudo funciona de forma harmônica e perfeita, como se fosse uma orquestra, onde tem alguém lá, um maestro, arquitetando e dizendo todo o destino da nossa vida. Então ele está hoje dizendo para você: eu me preocupo com as suas aflições, eu ouço os seus pedidos, eu te ajudo a carregar a tua cruz, eu estou contigo todos os dias. Abaixo de cantas. Existe alguém que entrou aqui hoje muito triste, angustiado. Existe alguém que veio aqui hoje arrastado, mas Deus diz ao meu coração que Ele veio hoje aqui para te dizer que eu conheço os seus sonhos, que eu conheço as suas fraquezas, que eu conheço as suas aflições, e eu estou aqui pronto para ressuscitar os seus sonhos, para ressuscitar os seus projetos, para ressuscitar a tua vida, para recontar a tua história. Às vezes nós temos uma história muito triste, a minha assim, a minha vida, irmãos, era uma vida sem Deus, uma vida triste e angustiada, mas hoje eu quero dizer para você, hoje eu tenho tudo e de nada eu tenho falta. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de felicidade, eu estou falando de amor, eu estou falando de alegria. Alabassurecanta. Estávamos falando ali agora, eu e o Pedro, estávamos aqui falando, ele está com a gente desde o começo. Pastor, olha, realmente Deus é na sua vida. Olha o louvor da igreja, ele até falou. Lembra do Jorge, né? Tinha um rapaz lá cantando louvor, uma bênção de homem, né, irmãos? O Jorge de Deus. Quem conhece o Jorge de Deus? Isso aí é uma outra história, né? Quem lembra do Jorge de Deus? Né? Deixa essa história para uma outra, né? Mas esse irmão, ele me ajudou muito, irmãos, lá na época. Eu lembro que ele ficou 20 anos preso. E ele usou muita droga. E ele fazia ali, era uma benção para fazer a obra, e ele que cantava, né? A gente tinha acho que uns 40 membros, mais ou menos, 30 membros na igreja, e eu lembro que eu estava ali, aquela correria, né, irmãos, que você faz tudo na igreja, né, irmãos, assim, tinha pouca gente para trabalhar, mas tinha muita coisa para fazer, e eu sei que eu estava ali, de repente deu uma descansada, ele estava no louvor, falei assim, avô, acho que a Carla deve lembrar disso também, aí eu estava ali, fui ali fazer um xixi no banheiro,
De repente eu estou lá, o Pedro chega desesperado, suando: pastor, vai lá ajudar o Jorge que ele travou. Aí eu peguei e falei: o que aconteceu? Eu peguei e fechei o zíper, aí saiu umas 3, 4 gotinhas de xixi na minha calça, e eu saí correndo e fui. Na hora que eu cheguei, o Jorge estava assim, ó. Você lembra, Pedro? Estava assim. Aí eu falei: Jorge, o que aconteceu? Pastor, eu não sei nem onde eu estou, o que aconteceu? Aí eu comecei lá e começamos a cantar, louvamos a Deus. Aí ele voltou em si, travou o CPU, depois ele voltou em si. E aí o Pedro falou: olha aí, pastor, olha que igreja linda, olha que louvor lindo, olha essa igreja, olha os seus obreiros. Irmãos, eu quero agradecer, irmãos, aqui, porque ó, Deus ressuscitou meus sonhos também, porque olha, o que eu sofri não foi fácil, mas para a graça de Deus, hoje eu tenho aqui vocês, que nos ajudam, né, irmãos, a fazer esse ministério, que nos ajuda em tudo, irmãos, com sua contribuição, ajuda com o seu trabalho. Quem chegou aqui, irmãos, antes das 9 horas, irmãos, eu não tenho como não te agradecer por isso. Deus, irmãos, ressuscitou os meus planos e os meus projetos. A conclusão que eu tenho, falo isso sempre para o Emerson, né? Deus sempre vai trazer alguém para te ajudar. Amém? Vou repetir, que eu quero ouvir um glória a Deus. Deus sempre vai trazer alguém para te ajudar. Está ouvindo, Bianca? Deus sempre vai colocar alguém para te ajudar. Não sei porque eu estou te dizendo isso, mas eu vejo você voando alto. E aí vai chegar um momento na tua carreira que você vai voar tão alto que você vai falar: e agora eu caio? Não cai, porque eu sempre levo alguém para te ajudar. Então Deus ouve as nossas orações. O povo estava chorando lá em Êxodo, aí Deus falou assim: eu ouvi a aflição do meu povo. Então, irmãos, você erra de não pedir a Deus que Ele te ajude. Saia de casa, coloca o pé para fora e já fala: Espírito Santo, seja comigo. Jesus, me ajuda. Qualquer um que você falar, irmãos, Deus, Espírito Santo, Jesus, todos eles é uma única pessoa. Deus ouve a nossa oração. Em Salmo 65, versículo 2 diz: tu que ouve as nossas orações, a ti virá toda a carne. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Existem muitas coisas, irmão, grandes na nossa vida que Deus vai fazer. É só você orar a Deus que Deus vai te responder. Olha que maravilhoso, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias. A sua enfermidade ela vai embora, aquele seu pecado ele vai embora, aquele seu passado vai embora. Deus pode projetar o nosso futuro, aleluia, porque hoje quando eu olho lá, irmãos, eu vejo o sepulcro vazio. Quando você vai lá no sepulcro de Maomé, ele está lá. Quando você vai lá ver qualquer líder indiano, você olha lá no sepulcro, ele está lá, os restos mortais dele. Mas quando eu vou lá, irmãos, em Jerusalém, eu entro lá dentro da igreja, ninguém se sabe, né? Uns falam que está de um lado, outros falam que está do outro, não se sabe direito onde é que está, onde que foi sepultado o corpo de Jesus. Não importa onde seja. Por quê? Irmãos, olha que interessante, eu nunca parei para pensar nisso. Tem uma briga grande para saber se Maomé foi enterrado ali ou ali. Tem uma briga grande para saber onde Davi foi enterrado. Uns falam de um lado, outros falam do outro. Muita gente vê, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque os restos mortais de Jesus, eles não estão mais lá. Eu não preciso brigar porque não estão lá. Ele está, irmãos, ressurreto, ressuscitou, irmãos. E você quer saber que Jesus está lá no céu com esse corpo aqui, ó? Faz assim, ó, com a pessoa que está do teu lado e dá um beliscãozinho nela. Jesus ressuscitou nesse mesmo corpo aí. Irmãos, Jesus, irmãos, tem algo que Ele escolheu, hein? Ele escolheu vir ao mundo e ter um corpo.
Por quê, irmãos? Porque ele se esvaziou. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7, fala assim, que ele se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo, tornando semelhante aos homens. Escuta isso, ó, Filipenses 2, 7. Ninguém, irmãos, pode ver Deus, que Deus é muito poderoso. Dizem alguns estudiosos, se a gente olhar para Deus, a gente é morto na hora, porque Deus é muito poderoso, Ele é muito santo. E aí, como Deus deveria ter acesso a nós, se Ele é muito santo? O que Ele fez? Enviou o seu Filho, materializou o Filho de Deus, para que nós tivéssemos acesso a Ele. Então Ele esteve aqui, morreu e ressuscitou, e está do lado do nosso Deus lá nos céus, aleluia, e só os anjos cantando, santo, 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 é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida não está mais lá, ó. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Jesus. Dizem que lá em Genebra, eu já mostrei aqui, tem uma escultura chamada Melancholy. Põe lá para nós, por favor. Olha só essa escultura. Vocês já viram? Quem já viu? Está lá em Genebra, na Suíça. Vocês já viram? Essa escultura, irmãos, ela mostra um homem esculpido em bronze. É um tamanho natural. Ele está sozinho, solitário. Olha que ele está olhando para ele mesmo, está vendo? Ele está olhando para ele mesmo sentado, né? Num banco de uma praça, com a cabeça abaixada. E olha, ele está olhando para dentro dele. E o que tem dentro dele? Tem um enorme buraco no peito, deixando ele sem coração e sem espaço para ter ar nos seus pulmões. Essa estátua é a representação do homem sem Deus. Ele olha para dentro de si e não encontra nada. Somente um vazio, uma frustração, uma melancolia, uma solidão, um desespero. Você que sente desespero, você que sente sozinho, você que é melancólico, você que sente frustrado de todas as coisas. Ali a vida falta esperança. Ali dentro dele a vida falta coragem, falta rumo, falta direção. A vida sem Deus, ela é uma vida sem esperança. Mas a cruz está vazia, o sepulcro está vazio. Mas hoje você pode encher o teu coração com a presença do que Ele vive. Porque Ele vive. Peça a Ele, posso crer no amor. Enquanto eu estiver aqui, nenhum meteoro vai atingir essa terra, porque Ele vive. Enquanto eu estiver aqui, a minha sogra não vai me abandonar, não vai me atrapalhar, o meu chefe não vai me atrapalhar, o meu cunhado não vai me encher as paciências, o meu patrão não vai me mandar embora. Por quê? Porque Ele vive. Posso crer. Cadê o nosso tecladista? Faz lá, dá para fazer, Emerson, uma palhinha para nós lá? Porque Ele vive, temor não. Escuta o que eu estou te dizendo. Ali mostra uma relação contrária no que nós começamos a pregar aqui a respeito da palavra. O tema da minha mensagem é: a cruz está vazia. Não está vazia? O sepulcro está vazio. Mas hoje você e eu podemos, porque irmãos, quantas vezes nós passamos a nossa vida inteira comemorando o ovinho de Páscoa,
Às vezes a gente até comemora a ressurreição de Cristo da forma certa, mas muitas vezes nós, como crentes lavados e remidos no sangue de Jesus, também sentimos frustração, sentimos tristeza, angústias. As coisas da nossa vida não andam, nós não conseguimos abandonar o pecado, nós não conseguimos abandonar o passado. Sempre coisas do passado vão refletindo na minha vida no futuro. Essa semana alguém me perguntou para mim: pastor, como que eu posso para ouvir? Eu sou uma pessoa cismado, e como que eu faço para ouvir a voz de Deus e não do inimigo? Querido, você só tem duas formas de vencer na tua vida: ou passando a tua vida sempre olhando para um Cristo que ressuscitou, mas dentro do teu coração não existe nenhuma ressuscitação de nada, não existe nada sendo concretizado e feito na tua vida. Você continua frustrado, você continua triste, você continua oprimido, que a opressão é aquela coisa que te aperta dos lados, aperta de cima para baixo, passando por vergonhas. Outro dia eu passei uma vergonha, né? Nós fomos num restaurante, cheguei lá, o restaurante, na hora que nós entramos, o Pedro deve saber dessa história, que raiva que me deu. Eu podia subir de escada, né? Mas eu fui subir com o meu amigo que estava com a perna ruim ali. Eu entrei dentro do elevador, o elevador, excesso de peso. Aí é lógico, tinha um monte de magrinho lá dentro, eles vão olhar para quem é gordinho, né? Que vergonha, né? Aí eu falei: que raiva. Aí eu saí, continuava ainda, excesso de peso. Eu falei: hoje. Passamos a nossa vida com vergonha, com angústias, algo na nossa vida que nunca vai para frente, não anda, não, nós temos que aprender a sorrir das decepções e frustrações da vida, porque Ele vive, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã: você tem duas formas, escuta assim, fala para a pessoa do teu lado, você tem duas formas de resolver as frustrações, as decepções, as angústias, as solidões, as melancolias, o desespero. Só dois jeitos: do jeito cristão ou do jeito do mundo. Eu quero dizer uma coisa para você: a cruz está vazia, Ele não está mais aqui. O sepulcro está vazio, mas hoje Ele coloca Ele se coloca dentro do teu coração. Põe a mão no teu coração assim, diga assim: Senhor, entra dentro de mim e faz parte do meu coração. Cantas. Vamos ficar de pé? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Com a mão no coração para Ele entrar dentro de você. Temor não há. Bem alto. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, o Senhor Ele está vivo dentro do teu coração. Não precisa se preocupar com o teu presente, o passado ou o futuro, porque o Senhor conduzirá a tua vida para a salvação em Cristo Jesus. Ele te abençoará. Alabassúria, pode se sentar. Amém? Salmo 119, versículo 105 fala bastante sobre isso. Olha só o que fala. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua. Então assim, lâmpada para, vamos resumir, iluminação
e direção para a minha vida é a palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, esse verbo se fez carne, não é isso? Primeiro era, no princípio, a palavra, o próprio Jesus. Então, irmãos, aquele que é gerado de Deus, o diabo não pode te tocar. E Salmo 119, versículo 105 que eu falei, é como se todos os nossos projetos estão nas mãos de Deus. Jesus, que é a palavra, ilumina os meus caminhos, os meus passos. E olha que interessante, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Eu quando falo pés, eu imagino iluminando o presente. Deus está iluminando o teu presente, você não vai errar mais. Você vai recontar a tua história de uma forma diferente. Quem crê nisso? Porque a lâmpada que é Jesus está iluminando o teu coração, enchendo a tua vida, a tua alma está cheia de Deus hoje. Dá glórias a Deus, aleluia. Então hoje Ele está iluminando o teu presente. Lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus. Agora eu estou aqui no meu presente. Eu tenho que me casar, eu tenho que arrumar um emprego, não é? O meu presente eu estou aqui, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Então a lâmpada para os meus pés está iluminando, Carla, a vida do meu presente. E o meu futuro, como que é? Em algumas vezes da vida, escuta isso, nós temos que dar um passo atrás. Alguns momentos da vida nós temos que dar um passo do lado. Alguns momentos da vida nós temos que dar um passo do outro. Mas a Bíblia está dizendo, lâmpada para os meus pés. Deus ilumina o teu presente. E eu vou ficar aqui parado? Não. Eu preciso estudar. Eu preciso arrumar uma boa, né? Você que é jovem, uma namorada, se casar. Eu preciso arrumar uma profissão. Você vai ficar aqui parado? Não. Irmãos, tem muito crente que fica aqui parado. Ele põe a culpa, tudo é o diabo, tudo é o inimigo, mas ele não dá um passo para frente. Sabe por quê? Porque ele está como essa estátua, sentindo o vazio dentro do seu coração. Deus pode te dar condições de você fazer uma faculdade. Deus pode te dar condições de você mudar o teu relacionamento para um outro, talvez. Aquele relacionamento que passou, Deus pode fazer outro na frente. Até a tua igreja que passou, Deus pode mudar a tua vida hoje. E aí o que ele diz? Lâmpada para os meus pés é o presente. Só isso? Não, preciso caminhar. E luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho é o meu futuro. Deus não vai te deixar ficar parado. Vai e aceite as oportunidades que Deus tem colocado na tua vida, porque na hora certa o teu futuro Ele te pede para dar uma avançada, uma retrocedida, ir para a direita, ir para a esquerda. Deus está me mostrando aqui, irmãos. Deus está falando ao meu coração que Ele quer direcionar a tua vida por um caminho de bênção e cheio da presença dEle. Aplauda a Deus.